Então vamos falar agora, pessoal, da regressão logística, tá? A regressão logística, pessoal, é um modelo probabilístico, tá, que classifica instâncias em termos de probabilidades. Como é um classificador probabilístico, tá, uma abordagem natural para a otimização dos parâmetros é garantir que a probabilidade predita da classe observada para cada instância de treinamento é a máxima possível. E esse objetivo, pessoal, é alcançado através dos estimadores de máxima verossimilhança. E esses estimadores, eles são utilizados para encontrar os parâmetros do modelo que, como visto anteriormente, serão W e B. Tá? Isso aqui seriam os pesos. A gente viu antes que a gente pode concatenar esses valores em um vetor único. Tá? Nesse caso aqui eu estou deixando assim por claridade, ficar mais por clareza. Tá certo? E a verossimilhança de cada dado de treinamento, né, é definida como o produto das probabilidades dos rótulos observados, tá, de cada instância de treinamento. Isso é partindo do princípio que as amostras são independentes entre si. Isso aqui funciona, pessoal, quando uma camada de saída usa a função também sigmoide, tá, que é muito comumente utilizada em redes neurais e que fornece como saída, né, a gente simboliza isso aí como sigma da entrada Z, tá? Isso aqui seria o Z, isso aqui seria o sigma. O Z é um escalar, tá, resultante do produto W transposto X mais B, tá? Então essa expressão aqui é inserida aqui nessa função para dar esse resultado. E sigma é definida como 1 sobre 1 mais E de menos Z. Função sigmoide que tem esse comportamento. Tá? Ou seja, tem uma saída aí na faixa de 0 a 1 e é diferenciável, tá, em toda a sua faixa de valores de entrada, tá? Diferentemente do método usado em Hydro-Hoff, que é rígido, né, do perceptron. Aqui. Vamos ver como é que isso tudo funciona. Então, pessoal, nós vimos no perceptron que, dado um conjunto de valores de amostras, não é, contendo features x1 e x2 de duas classes diferentes, aqui no caso eu estou representando por preto e azul, nós podemos encontrar um classificador determinado pela reta W transposto X mais uma constante real B, tá? Onde W aqui pertence a reais, tá? São dois valores reais, é um vetor, X também, e B é um escalar. No caso, nós vimos isso para o perceptron, correto? Onde nós temos aqui, a gente olhar para esse gráfico assim, né? Pensar dessa forma aqui, isso aqui é a feature X2, esse é o X1, né? Essas são as amostras, tá, da classe 2, essas são as amostras da classe 1, tal qual eu representei aqui, tá? Então eu estou só ilustrando isso
de um outro ponto de vista, tá? Então, o perceptron, ou seja, essa reta aí, ela é interpretada, deixa eu melhorar isso aqui, essa visualização, tá? Como o que eu disse antes, uma porta de limiar, né? Ou threshold gate. Se você olhar de cima, essa função y, né, que é uma função f de x, né, onde x é x1 e x2, é dada por um caso wx mais b for maior ou igual que zero, ou zero caso contrário, né, menor que zero. Então isso aqui é um classificador, isso aqui é 0, isso aqui é 1. E o z, o eixo y, ele está subindo aqui, né? Você tem um plano x1, x2, e aqui nós temos o y, ou o valor predito, y chapéu. Isso aqui é no caso de uma classificação binária. Okay? Esse é o caso do perceptron, porta de limiar ideal. Então, pessoal, nós estamos interessados num modelo em que, dada uma entrada x, nós queremos uma saída ou uma predição y chapéu, que é dada pela probabilidade de que a classe seja 1 para uma dada amostra x, dado que x pertence ao conjunto de números reais de dimensão nx. Então aqui no caso nós vamos ter os parâmetros de forma similar ao perceptron que nós falamos anteriormente, w, pertencentes aqui também a nx, né? E b, pertencente aqui a um escalar real, tá? E na saída, ou valor predito, a gente pode estimar isso aqui como sendo wx, isso aqui é um vetor, isso aqui é um vetor, mais b. Ocorre que isso aqui é a equação de uma reta, tá? No plano, ou um plano em 3 dimensões, enfim, é uma função linear, tá? E isso aqui não equivale a isso aqui que nós estamos interessados. Haja vista que trata-se de uma probabilidade, portanto, esse valor de y chapéu, ele deve estar aí condicionado à faixa 0,1. Tá? Então, nesse caso, nós não vamos utilizar essa função direta da reta, né, que seria o equivalente ao classificador, como nós vimos no caso do perceptron, mas sim vamos usar, tá, a função sigmoide w de x, wtx mais b. Observe, pessoal, que isso aqui fornece um escalar, tá? No caso mais simples. Então, isso aqui, nesse caso particular em que nós estamos vendo, é um vetor com 2 valores, esse aqui é um vetor com 2 valores, esse aqui é mais um valor, né, esse transposto com esse aqui é um vetor com transposto a isso, esse aqui é um vetor aqui, né, quando você multiplica isso por esse, vai dar um escalar. Né, vamos somar com um escalar, esse aqui o resultado é um escalar. E ocorre que essa função, nós escrevemos isso como sendo uma função de z, função sigmoide de z, ela é dada por 1 dividido por 1 mais exponencial de menos z. Okay? Essa função, ela tem a propriedade de tender a zero aqui, quando o z é muito pequeno. Vou tentar desenhar aqui, ilustrar, tá? Perdão ela cresce à medida que o z se aproxima do zero.
Quando z é 0, ela tem o valor de 0,5, né? Porque quando z é 0, isso aqui vai dar 1 sobre 2, 0,5. E conforme o z vai crescendo, ela vai aumentando até saturar aqui por volta de 1. Ok? Então, quando o z, limite da sigmoide de z, quando o z tende a infinito, é 1. Okay? E o limite da sigmoide de z, quando o z tende a menos infinito, é 0. De forma que isso aqui consegue representar bem isso aqui que nós estamos interessados. Okay? Representar uma probabilidade. Então, se nós retomarmos aqui, deixa eu ver se eu consigo fazer aquele gráfico, aquela ilustração novamente. Então, temos aqui o x1 do vídeo anterior, né? O x2, temos aqui algumas amostras no problema de classificação, tá? Observe que a gente está, o nome é regressão, mas isso aqui é um problema, um modelo de classificação, ok? Isso aqui é uma pegadinha que os questionários gostam de abordar, ok? Então, o que acontece, não é? Antes nós vimos que a nossa reta, que era uma coisa rígida, vamos supor que é uma coisa assim, o desenho não está muito... ok? Isso aqui é a função perceptron, não é? Isso aqui 0 e 1, não é? O 0, aqui nós teremos uma transição gradual do 0 para o 1. Então, observe que a gente pode entender essa função sigmoide como cruzando aqui o eixo. Esse aqui é o eixo, como se fosse o eixo z, tá? Eixo z aqui. Aqui nós estamos avaliando uma transição do 0,5 ao 1. Da mesma forma aqui. Então isso aqui cruza aqui no 0,5 aqui vai para o 1, ok? De forma que essa é uma transição gradual. Observe que essa reta aqui, né? Que eu estou tentando realçar aqui nesse desenho, com perdão aí da imprecisão, tá? Esse aqui é a reta W transposto X mais B, onde, como eu falei nas aulas anteriores, é dada pelo vetor normal, né? A reta W, tá? Isso aqui é o produto interno, né? De forma que esses pontos aqui eles são ortogonais a W, né? E a gente soma o B aqui, que é para deslocar aqui ao longo desse eixo, né? Esse aqui é o bias. Então, essa nossa função sigmoide aqui em vermelho, né? Sigmoide de Z, onde o Z é dado nessa direção aqui, certo? Ou seja, na direção do W, tá? E é por isso que ela tem esse comportamento aqui. Então, pessoal, no modelo da regressão logística, nós temos que o valor predito depende da função sigmoide desse produto escalar W com o x mais o escalar B, né? Onde o sigma z é dado por aquela função 1 sobre 1 mais e elevado a menos z. E nós estamos interessados em interpretar, né, essa função como sendo exatamente a probabilidade de que a classe seja 1, dado a probabilidade condicional, dado que a amostra de entrada é x. De forma equivalente, né,
quando x é 1, nós temos que a probabilidade que o y do y dado x vai ser o valor predito y chapéu, e quando o y for 0, nós teremos também a probabilidade de y dado x sendo 1 menos o y chapéu. Haja vista que esse y chapéu aqui, ele é interpretado como a probabilidade de que a classe é 1. Não é? Uma forma de englobar esses dois casos aí é quando a probabilidade de y dado a entrada x é dada por y chapéu elevado a y vezes 1 menos y chapéu elevado a 1 menos y. Né? A gente pode observar que isso aqui é satisfeito aqui. Ou seja, quando o y é igual a 1, nós vamos ter essa probabilidade aqui de y dado x, como sendo y chapéu elevado a 1, né? 1 menos y chapéu elevado a 1 menos 1, que vai dar 0. Isso aqui, qualquer coisa elevada a 0 vai dar 1, isso aqui vai dar y. Né? E quando a classe for 0, a classe real for 0, essa probabilidade aqui vai ser o y chapéu elevado a 0, 1 menos y chapéu elevado a 1 menos 0. Isso aqui dá 1, obviamente, e isso aqui vai dar 1 menos y chapéu. Isso aqui vai dar 1, né? Então, observe que essas duas condições, estão sendo equivalentes a essas aqui. Ok? Sendo que nesse caso nós estamos aí representando os dois casos em uma só expressão. Agora nós vamos tirar o log dessa probabilidade de y dado x, ou equivalentemente o log do y chapéu elevado a y, 1 menos y chapéu elevado a 1 menos y. Isso aqui é dado por y log de y chapéu mais 1 menos y. O expoente desce, né? Lembra? E o produto vira adição. Log do produto igual a soma dos logs. Isso aqui nós temos log de 1 menos y chapéu. Isso aqui nós vamos definir como sendo menos a perda ou função de custo, tá? Entre y chapéu e y. Tá? Então, a perda ou função de custo, obviamente, vai dar menos y log de y chapéu mais y menos 1 log de 1 menos y predito, ou y chapéu. Okay. Essa função de perda é uma função de custo. Ela perda, né? O custo é em cima de várias amostras. Tá? Aqui no caso eu estou considerando uma amostra só, tá? E eu meço, é uma forma de medir o desempenho do meu modelo, comparando o quão próximo a minha predição está do valor real, do valor que deve ser, do valor usado no processo supervisionado. E nós adicionamos esse menos aqui porque nós queremos maximizar. A probabilidade, tá, de que o nosso y predito ou y chapéu seja 1, quando a classe verdadeira for 1. E quando nós queremos maximizar P, nós minimizamos essa perda, tá? Essa função de perda y chapéu y. Vamos ver em mais detalhes como é que isso funciona. Então, pessoal, vamos avaliar então como que seria o custo, né,
que nós devemos minimizar, né? Quando nós estamos treinando numa base com M exemplos, tá? No caso aqui, a probabilidade de todos esses exemplos vai ser o produtório, tá? De um AM das probabilidades individuais de que cada categoria ocorre dada a amostra de entrada. Isso é supondo que essas amostras são identicamente independentes, tá? Estatisticamente, né? De forma que essa probabilidade pode ser assumida como o produtório das probabilidades individuais para cada amostra. Okay? Então, isso aqui é conhecido como um estimador de máxima verossimilhança, tá? Ou Maximum Likelihood Estimation, ou MLE. Ok? O que significa dizer o seguinte: isso aqui é um estimador, tá? Para que nós otimizemos o modelo em relação aos parâmetros W e B, de forma que essa probabilidade seja mais próxima possível da real, tá? Nesse caso, maximizar a verossimilhança é equivalente a maximizar o log dessas funções, tá? Essa é uma estratégia para que nós possamos converter esse produtório num somatório, de tal forma que nós tenhamos aqui somatório I de 1 a M do log, né? P Y I dado a amostra de entrada X I. Isso aqui a gente lembra que é nossa função de custo, não é? Ou perda em uma amostra individual YI predito YI real, né? Então isso aqui pode ser escrito I de 1 a M dessa perda, ok? Só que o custo, chamamos de J, que é parametrizado por WB, né, nós estamos interessados em minimizá-lo. De tal forma que, como a gente quer minimizar isso aqui e maximizar, né, a verossimilhança, nós tiramos esse menos aqui, tá? I de 1 a M dessa perda Y predito e Y real, né? A cada Y que o modelo prediz, nós comparamos com o Y real e calculamos essa perda aqui, ok? Então, em suma, a gente está minimizando a função de custo, né, que consiste, na realidade, em maximizar a verossimilhança, tá? Supondo aqui, né, que essas amostras são identicamente independentes, tá, ok? Então, partindo dessa suposição, nós podemos realizar a otimização do modelo, né, através da minimização dessa função de custo. E essa função de custo, como ela depende dos parâmetros ômega, ou W, né? Quando tem aqui W1, W2, W2, então nós vamos ter aqui uma função irregular, que é a função de custo, J em função de W e B, ok? E nós estamos interessados em encontrar para quais valores de W1, W2 que minimizam essa função.